Olá a todos, nós estamos na Semana Criativa dos Negócios e Carreiras e hoje vamos falar sobre um tema muito instigante que é o futuro criativo. Para falar sobre esse tema, convidamos Ricardo Poli, que é professor, palestrante, provocador, piadista, engenheiro de alimentos pela Unicamp, foi fundador e gestor da empresa júnior dessa faculdade, o GPEJ, e se especializou em marketing e comunicação pela ESPM, onde lá também concluiu seu MBA. Possui mestrado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e é professor universitário há cerca de 25 anos. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, tudo jóia, Angélica. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder estar aqui. Nós que agradecemos. Então, vamos lá. Como é que você vê a interseção entre a criatividade e a inovação moldando o futuro dos negócios? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque muito se fala em criatividade e inovação, né? O fato de juntar, de colocar essas duas frases numa mesma pergunta, numa mesma frase, é algo muito comum. A questão o que me preocupa mais é a gente entender os conceitos, né, do que é criatividade, né, e do que é inovação. São duas palavras que remetem a coisa, vamos dizer assim, a significados muito etéreos, né? Então eu vejo que sim, tem uma coisa está ligado com a outra e a inovação, obviamente, está ligada com o futuro. Agora, o que é inovação, né? O que se determina como inovação? São duas palavras que ficaram muito banalizadas. Como associar a criatividade à inspiração, né? Não, a criatividade não é inspiração, né? A criatividade é um processo que está muito ligado, por exemplo, à disciplina, por mais incrível que isso possa parecer. Ok? Né? Criatividade tem a ver com treino, e isso também pode incomodar muitas pessoas. Criatividade tem a ver com repertório, né? Com a quantidade de informação que você coloca dentro do seu cérebro, né? Informações que podem vir de fontes totalmente diferentes. E a questão da inovação, essa palavra me preocupa, sabe, Angélica? Porque assim, o que é inovação, né? Efetivamente. E a inovação e a criatividade podem acontecer em vários ambientes de negócio, né? Seja eles quais forem, desde uma padaria até uma indústria automobilística, né? Como a criatividade e a inovação também estão ligadas a profissões totalmente diferentes. Como um advogado pode ser um criativo, né? Uma pessoa criativa dentro da profissão dele. Um contador pode ser muito criativo criativo e inovador dentro da profissão dele. Então, eu acho que o primeiro passo para entender isso é entender realmente o que se entende, o que se concebe, né, por inovação e criatividade. Quem não gosta de inovação, né? Quem não gosta de criatividade? E eu acho que são palavras muito banalizadas. Se você pegar o conceito essencial de cada uma delas, são elas que moldam o futuro, né? O futuro daquilo que vai acontecer daqui para frente. Elas estão alinhadas, elas estão ligadas, mas assim, nem tudo é inovação e nem tudo é criatividade. Você já até falou na questão da disciplina, mas quais são assim as estratégias ou abordagens que uma pessoa pode adotar para fomentar um ambiente propício à criatividade dentro da sua empresa? Como que É, canaliza isso? Primeiro, eu acho isso também fundamental, né, para a gente colocar isso em prática, certo? Como é que na prática isso acontece? Tem ambientes onde a criatividade, ela vamos dizer assim, não tem como ela não existir, né? Então você pega, por exemplo, uma agência de propaganda, né, eu conheço algumas, né, tem um monte de ex-alunos que são donos de agências de propaganda. Ali a criatividade, ela não tem como, não existe uma agência de propaganda sem um ambiente criativo mas pode existir um escritório de contabilidade sem. Então, você entende que a criatividade ela vamos dizer assim, matéria-prima inquestionável para alguns ambientes de negócio. O que eu acredito, tá? No ambiente de trabalho. Primeiro, você precisa fomentar ideias, né? Primeiro, você precisa dominar antes de tudo, os processos de trabalho fundamentais de um negócio. Não dá para você inovar a partir daquilo que você não domina. Então, eu sempre gosto de uma frase que assim, a gente precisa dominar aquilo que nunca muda para saber lidar com aquilo que sempre muda. Dominar os fundamentos é fundamental. Dominar os processos operacionais, dominar a essência de um negócio em termos básicos é fundamental. Aí depois você começa a pensar em fazer as coisas diferentes. E isso pode ser incentivado. Então, assim, eu sempre gosto de citar, ouça todas as pessoas de uma corporação, né? A gente nunca sabe de onde pode vir boas ideias, né? Ou novas formas de pensar.
desde a tia do café ao CEO de um pequeno, médio, grande negócio. E eu acredito que, sendo criatividade e treino, o primeiro passo é incentivar o repertório, incentivar, assim, a leitura, incentivar a leitura de coisas que têm a ver com o próprio negócio, que não têm a ver com o próprio negócio. Eu não estou falando de coisas fúteis, tá? Eu falo de aspectos culturais, por exemplo, né? De cinema, teatro, filosofia, sociologia, seja lá o que for. Eu acho que se você primeiro, você precisa ter pessoas com repertório, ter pessoas com a biblioteca cerebral repleta de coisas. Esse é o primeiro passo. E aí a outra coisa, junta as pessoas, né? Pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, né? Têm experiências diferentes. Juntar pessoas periodicamente, eu acho que isso também é um processo fundamental. E a criatividade sempre começa a partir de um problema, né? Então, se você coloca o problema como o centro de tudo e traz pessoas para falar sobre ele, e faz isso acontecer de maneira periódica, nem que seja 1 hora por semana, né, alguma coisa assim, acho que esse é o primeiro passo, entendeu? Juntar as pessoas para falar a respeito de um determinado problema. É assim que a gente exercita a criatividade e é assim que a inovação começa a acontecer, tá? É nisso que eu acredito. E outra coisa, né, muitas ideias surgem e a gente também ter a inteligência de fazer um processo, entre aspas, de peneirar essas coisas, né? De, assim, não dá para fazer tudo, né? Que vem à cabeça, não dá para implementar todas as ideias. Então, também existe um processo seletivo nesse sentido. E como que você avalia o papel da tecnologia no estímulo à criatividade e na geração de novas oportunidades de negócio? Está fazendo duas perguntas, né, em uma. É, Eu acho legal. Assim, eu parto do seguinte princípio: tecnologia é meio, não é fim. A gente sempre trabalha, você sabe, né? Você me conhece, você sabe que eu sou vamos dizer assim, né? Um old school, né? Pode ser o old school, né? Da velha guarda ou um old school. Mas assim, o que eu vejo, a gente sempre tem que pensar num tripé: pessoas, processos e tecnologia. Né? Essas três coisas sempre vão andar juntas. Não tem como. E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa entender o seguinte: o quanto, entre aspas, um determinado negócio é tecnológico. Então, é diferente eu falar da tecnologia aplicada, por exemplo, a um escritório de advocacia, como eu falei, ou uma padaria, como eu falei, ou um negócio que seja eminentemente, por exemplo, um negócio de um infoprodutor, que é um negócio tecnológico. Certo? Existem negócios que são criados, que eles chamam das startups, vai, entender, né? As startups da vida. Então, assim, eu acredito que, primeiro a gente precisa entender isso, quanto o meu negócio está atrelado, depende de um processo tecnológico. Eu acho que tecnologia é meio, não é fim. Certo? Ela tem que estar a serviço de uma concepção de negócio, né? Então, primeiro, conheça o seu negócio, como eu já te falei. Segundo, assim, a tecnologia tem que estar a serviço, como as pessoas têm que estar a serviço e como os processos têm que estar a serviço. Essas três coisas têm que estar muito integradas, porque senão a gente vai querer investir ou implementar a tecnologia muito mais por uma questão de, entre aspas, de moda, do que em função de um problema ou em função de algo que realmente faça a diferença. Então, o que eu vejo muitas vezes é assim que algumas empresas, eu já vi, por exemplo, um caso de uma marca famosa de cosméticos que começou na internet, por exemplo, né? Nativa, eles falam nativa, porque assim, ela surgiu a partir da internet, ela só existe na internet, né? Por exemplo, com a ideia de não pagar o pedágio para o varejo. E assim, qual é o problema? Nada contra, né? Uma empresa de cosméticos, mas essa empresa de cosméticos, essa marca de cosméticos, ela se posicionou como uma empresa de tecnologia, não como uma empresa ligada ao bem-estar ou onde a vaidade era a essência do negócio, onde a beleza, a busca pela beleza era fundamental para o seu negócio. Em determinado momento, a coisa complicou seriamente, né? Então, assim, se eu sou um fabricante de cosméticos, se eu sou um varejo de cosméticos que vende pela internet, tecnologia é meio, não é fim. As pessoas não compram seus cosméticos porque você é bonitinho tecnologicamente, elas compram em função de uma necessidade, de um desejo que nunca vai mudar. Então a gente tem que ter a ideia dessas coisas, né? O que é aquilo que nunca muda? Qual é a essência do meu negócio? Aí eu coloco a tecnologia a serviço. Como a tecnologia vem evoluindo muito rápido e tem sido aplicado rapidamente nos negócios, isso fica meio atrapalhado e é natural que seja assim. E eu, da mesma maneira, Angélica, a tecnologia pode estar a serviço da criatividade, né? Porque assim, hoje em dia você tem acesso à informação, né? Você tem acesso a sei lá, também vi outro de um post de um rapaz muito legal na internet
internet falando sobre a história do leite condensado. O leite condensado era vendido como que foi um produto inovador, tá? Para a época, Angélica, e ele era vendido como substituto do leite materno. Pasmem, foi assim que ele foi concebido. Ele foi concebido, eu falei, você sabe quem está por trás disso? Aí ninguém sabia, e era o sobrinho do Freud. E aí as pessoas falaram, mas onde é que você sabia isso? Eu falei, não, eu tenho um documentário que eu vi, mas... Ah, manda para mim, cara, isso aí se acessa rapidamente, né? Então, assim, qual é a vantagem hoje? Se a gente precisa ser criativo, se uma empresa precisa investir em criatividade, em processos criativos, se para isso é fundamental você ter repertório, o acesso ao repertório hoje está muito mais fácil, muito mais fácil. Se você está escrevendo um e-mail e você está com uma dúvida num texto ou numa palavra, né? Hoje em dia, antes, você lembra, apesar que a inteligência artificial é muito mais ferramental do que repertório em si. Então, eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Né? Os dois. A tecnologia ela tem que estar a serviço. Ela é meio, ela não é fim, entendeu? E ela é muito mais impactante para alguns tipos de negócio do que para outros. E num mundo cada vez mais globalizado e competitivo, como que a criatividade pode ser um diferencial não apenas para as empresas, mas também para os profissionais? Ah, eu adorei essa pergunta, né? Eu tenho uma atuação muito aí com o pessoal do digital, né? Do marketing digital. E assim, hoje as pessoas têm acesso à tecnologia, as pessoas têm acesso à informação, mas onde está a diferença? Na capacidade que as pessoas têm de fazer uso disso, né? Eu sempre falo, você pode ter a IA que for, e ela vai evoluir, ela vai ter impacto em alguns tipos de emprego ou em alguns processos de trabalho. Mas nunca a IA vai ter uma coisa que o ser humano tem, que é a intuição. E assim, eu posso ter dois negócios, Angélica, vou tirar um exemplo muito prático, tá? Não sei se é isso que os nossos ouvintes gostariam de ouvir, assim, mas assim, você pode ter duas lojas de roupa de criança, né? No mesmo bairro que estão posicionadas, né, que tem o mesmo posicionamento de marketing ali, em termos de portfólio, de preço, de comunicação. E mesmo assim podem ser duas empresas completamente diferentes, porque existe um aspecto humano, tem lugares mais simpáticos do que outros. Então, eu acho que a gente precisa, assim, a capacidade de entender o negócio de um cliente. Quando eu falo para os meus alunos, né, do digital, cara, você precisa desenvolver a capacidade de entender o negócio do seu cliente. Ou a gente, os profissionais, precisam entender, precisam desenvolver a capacidade de entender a essência de um negócio. A parte tecnológica, todo mundo, né, assim, tem condição de se capacitar hoje em dia, né? Todo mundo tem capacidade de. Você tem vários cursos de MBA, regulares, não regulares. Agora, onde é que está, né? Como é que você conjuga tudo isso para, diante de uma situação, perceber coisas que outras pessoas não percebem? E aí é nessa hora que vão chamar você de criativo. Ou seja, a sua capacidade de se deparar com uma determinada situação, um determinado desafio de negócio, entender que existem soluções para além daquelas que todo mundo está pensando. E, volto a dizer, Angélica, nesse sentido, o processo criativo, eu chamo de criativo, né, efetivamente, ele passa a ser treino, entendeu? Ele é uma coisa que você treina com você mesmo. É isso que vai diferenciar um profissional do outro, entendeu? Isso que vai diante de uma mesma situação, você pode ter uma IA que te diga exatamente o que tem que fazer e todo mundo pesquisou a mesma IA, todo mundo chega com a mesma solução. Onde é que está a sua maneira de fazer as coisas diferentes? É isso. Criatividade existe para isso, para você enxergar para além daquilo que se apresenta, ou para fazer coisas diferentes daquilo que se espera que sejam feitas, entendeu? E assim, dentro desse contexto todo, quais são os desafios que você enxerga no cultivo e na aplicação da criatividade no ambiente empresarial e como que a gente pode superar isso nessa trajetória? Eu acho que o grande desafio, Angélica, a gente falou de pessoas, processos e tecnologia, né? Como é que você estabelece um processo dentro de um negócio, seja o porte, seja qual for o porte, onde ou mesmo o uso e o domínio da tecnologia também, para isso também vale, tá? Ou para os processos criativos, como é que você estabelece um processo onde isso seja algo metódico, onde isso seja algo que aconteça de forma disciplinada. Por isso que eu falei para você antes que a criatividade tem a ver com disciplina, né? Como é que você e criatividade é treino. Como é que você treina as pessoas dentro de um processo onde a criatividade onde ela brote,
né? Como é que você semeia, como é que você cultiva ali os fundamentos para que os processos criativos aconteçam. Isso tem a ver com treinamento, isso tem a ver com um processo, muitas vezes, simples, de sentar e falar sobre várias coisas que não sejam eu conheço um caso assim, né? Que não seja um negócio da empresa. E, de alguma maneira, algum insight vai vir. Então, você precisa fomentar, incentivar as pessoas a gastarem tempo e, às vezes, parte do tempo do seu trabalho fomentando o seu cérebro, né? Alimentando o seu cérebro. Então, eu conheço casos de empresas que têm muito incentivo a, por exemplo, a leitura, sabe? O sujeito já trabalha o dia inteiro com a mesma coisa. Você vai dar um livro para ele ler que tenha, sabe, que tem a ver com aquilo que ele faz 8 horas por dia, é uma coisa meio sacal. Então, a gente tem que, né, por exercícios, né, em grupo, por incentivar consumo de, além da literatura, né, dos livros, não a literatura em si, né, dos livros, assim, dos mais variados tipos, né, a eventos culturais. Eu acho que tudo isso ajuda a você alimentar e cultivar a criatividade. E aí tem umas coisas que às vezes me incomodam, Angélica, você já percebeu que eu sou meio rabugento? Assim, né, no seguinte sentido, que o brasileiro é criativo. Não. Não, todas as pessoas, né, todos os povos são criativos. Você vai pegar as grandes ideias, as grandes invenções que surgiram, né, nos Estados Unidos ou na China, né, vai, dos Estados Unidos à China, e a tudo aquilo que passou no meio, pelo amor de Deus, né, todo mundo tem criatividade. Então, agora ela pode ser alimentada, entendeu? Ela não é inspiração. Criatividade é treino, né? Criatividade é disciplina. Mas você não acha que tem gente que tem mais talento que o outro, ou isso é só questão de treino mesmo? Talento, sim, mas talento é uma coisa e a criatividade é outra. E eu acho também, Angela, que essa questão do. Eu acho que o talento. Aí eu vou lembrar aquela frase do Einstein, sabe? Que ele falava que 10% inspiração, 90% transpiração. Eu acho Uhum, que a gente precisa tomar um certo cuidado. Eu acredito que existem talentos diferentes em medidas diferentes. Mas eu uhum. acredito também, Angélica, assim, que o uso que você faz disso pode comprometer, entendeu? Eu não acredito na criatividade que já foi o tempo que a inspiração vinha, né, do Picasso, o quanto ele treinava, né? Eu falo, se você vê o show do Rolling Stones, né, e você vê aquelas peripécias que o Mick Jagger faz no palco, se você olhar lá, ver o que está por trás e ver o quanto ele treina para fazer aquilo, e quanto aquilo é 95% feito de maneira extremamente proposital, certo? Não tem ali sabe, um improviso. Tem uns mitos aí a serem repensados, mas assim, talentos são diferentes. Agora, o uso que você faz do talento também é algo importante, entendeu? Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por dividir esse conhecimento. E a gente fica também às ordens, sempre que você precisar aqui da Berge, é só procurar a gente, que nós estamos sempre disponíveis para você. Não, eu agradeço, eu me sinto profundamente lisonjeado de poder falar com vocês. Espero que o conteúdo tenha ajudado em alguma coisa, tá? Contem comigo também, contem comigo também. Perfeito, então. Muito obrigada, até a próxima. Até.